No alto, em letras amarelo claras, o título Histórias que Mudam o Mundo. Abaixo do título, em um retângulo amarelo claro, com bordas onduladas pretas, estão as ilustrações de uma menina e um menino brancos e magrelos. O menino está à esquerda, usa um boné preto com o nome Léo, estampado em branco na frente. Ele tem cabelos pretos ondulados que lhe cobrem os olhos e formam uma juba, emoldurando o rosto quadrado. Sorri, deixando à mostra apenas um dente. Usa camiseta branca, bermuda preta, meias brancas e tênis pretos. Está com a mão direita apoiada num skate posicionado verticalmente e com o dedão da mesma mão dá um peteleco numa moeda, jogando-a para o alto. Ele faz joinha com a mão esquerda. A menina está à direita. Ela tem cabelos pretos, longos e ondulados, divididos ao meio e presos no lado esquerdo com uma chuquinha. Tem o rosto quadrado, olhos redondos e grandes e sardas sobre o nariz. Dá um sorriso bem largo, deixando à mostra os dentes grandes. Está com blusa preta, saia branca, meias listradas e tênis pretos. Aponta para a própria cabeça e dá uma piscadinha com o olho esquerdo. Através do fundo azul semi-transparente da capa, nota-se a fotografia de dezenas de moedas. Este é o volume 1 da coleção Pé de Meia. Foi escrito por Vivi Costa e ilustrado por Gil e Doug. Todas as ilustrações do livro são em preto e branco. Ministério da Cultura apresenta Coleção Pé de Meia, volume 1, título Histórias que Mudam o Mundo. Uma moeda de R$1 cai do título para a mão aberta. Ilustrado por Gil e Doug, escrito por Vivi Costa. Cansados de ouvir, pensa que o dinheiro nasce em árvore? Ou, vocês só querem gastar e vão acabar enfiando os pés pelas mãos. Os protagonistas usam divertidas estratégias para desvendar o caminho trilhado pela humanidade até chegarem no uso do dinheiro como conhecemos atualmente. Desde o escambo praticado pelos primeiros núcleos humanos, passando pelo uso de metais, a criação de moedas e cédulas, até o dinheiro eletrônico e, mais recentemente, o dinheiro digital, as personagens ficam intrigadas com alguns desafios futuros. 1, 2, 3. Contando moedas outra vez? Lá vou eu, lá vão vocês. A moeda de R$1 cai em direção à abertura de um cofre de porquinho que a observa sorridente. O menino e a menina, na mesma ilustração da capa, num balão de fala, acima da cabeça dele, lê-se: Que bom ter você aqui. Eu sou o Leovegildo, mas pode me chamar de Léo. Em outro balão, acima da cabeça da menina, lê-se: Eu sou a Lana, a Svetlana, irmã gêmea do Léo. Aqui ficou com os genes da beleza e da inteligência da família. Na página seguinte, Léo anda de skate. Ele olha para trás e acena. Num balão de fala, lê-se: Engraçadinha você. Mais à frente, na direção em que ele segue, está uma placa de trânsito. Viemos aqui te contar que a gente tem muitas vontades. Não destas que todo mundo tem, de comer chocolate, tomar um sorvete ou de crescer logo. Principalmente quando a gente está assim, de bobeira, dá aquela vontade e a gente inventa coisas para fazer, mas a resposta é quase sempre a mesma. Nossa mãe diz: para fazer isto, precisa de dinheiro. Para fazer aquilo, também precisa de dinheiro. E nosso pai diz: este mês não dá porque estou endividado. Só poderemos fazer tal coisa daqui a 3 meses. Lana está de olhos fechados e lábios curvados para baixo. A mão esquerda está na cintura e o dedo indicador direito aponta para cima. Num balão de fala, lê-se: Às vezes a situação é ainda pior. Então ouvimos: Pensa que o dinheiro nasce em árvore? Vocês só querem gastar e vão acabar enfiando os pés pelas mãos.
A partir de hoje, vocês vão aprender a dar valor ao dinheiro. Aposto que você já deve ter ouvido algo parecido com isto. Todo mundo que eu conheço diz que já ouviu. Léo está caído de costas no chão, diante da placa de trânsito, com o rosto contraído. Ele faz joinha. Em um balão de pensamento acima da cabeça está o desenho de Léo voando do skate, com as mãos no lugar dos pés e os pés no lugar das mãos. Aí vem umas vontades esquisitas, tipo descobrir de que raios vem esse tal de dinheiro. Então a gente fica cada vez mais curioso, imaginando como as pessoas viviam em cavernas e como chegamos até aqui, nesse tempo em que a maioria das pessoas vivem em cidades e precisando de dinheiro para quase tudo. Mas, afinal, trocando em miúdos, quando começou essa história? Será que sempre existiu o tal dinheiro? Quem inventou o dinheiro? Como faz para ter dinheiro? Num papel preso com fita adesiva, lê-se: você acha que somos curiosos? E as alternativas: sim e não. Nós? Bem capaz! Só perguntamos o que não sabemos. E como não sabemos de quase nada, saímos por aí perguntando. Léo, como um homem das cavernas, com barba rala, peito cabeludo e uma capa de pele sobre os ombros. Ele segura uma folha de planta enorme acima da cabeça como um guarda-chuva. De olhos arregalados, ele faz joinha para um tigre de boca escancarada e presas enormes que está diante dele. Em um balão de fala, lê-se: tipo assim, meu colega de escola deve ter uns 20 bonés. Eu adoro boné. Só tenho 2 e sou bem feliz porque nem precisa ter 20 para ficar feliz. Mas entro numa viagem pensando como alguém pode sobreviver sem boné. Aí você imagina quando as pessoas moravam nas cavernas. Ninguém usava boné, né? Nem existiam pessoas que costuravam, muito menos máquinas. Imagina fazer um boné então. Numa nuvem cinzenta acima do Léo das cavernas, e de onde caem grossos pingos de chuva, lê-se: o pior ainda era enfrentar animais ferozes e famintos, e se proteger de temporais, vendavais ou épocas de seca, quando não chove nem uma gotinha. Daí vinha a fome. Será que comiam tudo que encontravam pela frente, até plantas venenosas? E nem existia farmácia ou dinheiro para comprar remédio. Pensa! Sinistro, né? Num papel preso com uma fita adesiva, lê-se: entendeu por que o pessoal nos chama de curiosos? E as alternativas: sim e não. E somos mesmo. Se tem uma coisa que fazemos com vontade, é perguntar, e se isso é curiosidade, então somos muito curiosos. Lana segura uma lupa diante do olho direito que está ampliado pela lente. Pergunto para nossa avó Catarina do que ela brincava. Se existia videogame quando ela era criança? Será que o nosso vô Pedro conheceu o avô dele, que é o nosso tataravô? Onde ele morava? Em uma cidade? Em uma vila? Ou no meio do mato? E o que tinham para comer? Eles plantavam e colhiam ou iam buscar no mercado? Será que existia mercado? Shopping? Dinheiro? Vai saber. Se a gente não perguntar, nunca saberemos. Pergunta aí você também. Já existia shopping quando seus avós eram crianças? Sim? Não? Lana e a avó Catarina estão pedalando lado a lado. Catarina tem cabelos ondulados, olhos redondos e boca grande. Está de capacete, óculos, blusa e bermuda esportiva colantes e tênis. Mostra uma moeda para Lana. Um dia desses, bem no comecinho da aula, a professora de matemática sentou em cima dos óculos e ela não enxergava nem nossos nomes na chamada. Me ofereci para ajudar a prof. E daí já perguntei se ela sempre usou óculos, desde criancinha. Claro! É uma pergunta estratégica, porque com esta única pergunta fico sabendo se já existia médico na época que ela era pequena.
Menina de óculos olha para um banner cheio de letras de vários tamanhos. O dedo indicador aponta para uma das letras e num balão de fala acima da cabeça da menina lê-se P. Num balão de pensamento, lê-se Prof. Com mais algumas perguntas eu soube muito mais. Você acredita que antes de existir óculos, muita gente enxergava embaralhado ou só enxergava o que estava longe ou o que estava bem perto? Sim, porque também descobri que nem todo mundo tem o mesmo problema que a professora para enxergar. O pior é que para ter os óculos, pagar o médico precisa ter dinheiro ou ter crédito. Crédito? Lana, como uma mulher das cavernas, usa uma capa de pele e brinco em formato de osso. Está com os olhos quase fechados, segura uma lança na mão esquerda e com a direita está prestes a agarrar uma cobra que está enrolada no tronco e no galho de uma árvore. Lana martela uma folha de papel numa parede. Num balão de fala, lê-se uma pergunta que fica martelando na nossa cabeça. E quando não existiam moedas e cédulas, como faziam? Pergunta para o pessoal que mora contigo se eles têm alguma ideia sobre como as pessoas faziam e o que sabem sobre a invenção desse tipo de dinheiro. Anota aí, para a gente também ficar sabendo. Léo, como camponês, de chapéu de palha, camiseta, bermuda e pés descalços. Vai da esquerda para a direita, carregando um saco cheio de espigas de milho. Algumas caem por um rasgo no saco. Nós estamos investigando e vamos te contar o que já descobrimos. Lá, bem no começo, quando as primeiras pessoas começaram a existir no planeta, elas trocavam coisas. Tipo assim, preciso de leite e você tem uma vaca que produz leite. Eu tenho milho, que além de alimentar pessoas, também alimenta sua vaca. Então, fazemos uma troca? Uhul, simples, não? Léo retorna, segurando uma garrafa de leite. Perto dali, um porquinho come uma espiga de milho. Léo, como camponês, de chapéu de palha, camiseta e bermuda, está ajoelhado no meio do que restou de um milharal, de onde sobe fumaça de queimada. Uma lágrima escorre pelo rosto dele, ao segurar um dos pés de milho. Em um balão de fala, lê-se: Lamentamos te informar, mas não é tão simples assim. Um dia o milho acaba, mas você precisa muito do leite, e então promete que na próxima safra você traz o que falta. Só que a próxima safra vai demorar alguns meses, porque o milho demora para crescer e dar novas espigas. Até lá, muita coisa pode acontecer, tipo um temporal que acabe com a plantação ou, ao contrário, vir um período de seca e o milho não desenvolver por falta de água. Ou ainda, o dono da vaca não te conhece, nunca te viu antes e nem sabe onde você mora. Por que ele daria créditos a você? Por que ele acreditaria em você? Nem precisamos dizer que o troca-troca dá muito trabalho e exige muito tempo para resolver como fazer um bom negócio. Aqui em casa, teve um dia que nós combinamos de só trocar coisas. Chamamos a nossa prima Veruca e o Alfredo, um vizinho. Cada um tinha que levar sua caixa de maravilhas. A gente combinou que seria coisas maravilhosas, mas que a gente já não curte mais. Então, dá para trocar por outras. A gente até fez algumas trocas. Figurinha é bem fácil de trocar porque se escolhe outra figurinha. Você já entrou em uma fria por ter confiado em alguém e esta pessoa não cumpriu o que prometeu? Sim? Não? Na sua opinião, esta pessoa é desatenta? Desonesta? Mentirosa? Trapaceira? Atrapalhada? Lana segura um monte de figurinhas. Está com as sobrancelhas contraídas. Uma lágrima escorre do canto do olho esquerdo dela. Léo,
dá tapinhas na cabeça de um menino bem mais baixo do que ele. O menino segura um apito e Léo uma caixa de jogo de videogame. Num balão de fala, lê-se: "O Alfredo queria trocar o meu jogo de videogame por um apito de madeira. Nem pensar que eu troquei." No balão de fala de Lana, lê-se: "E eu queria um tênis que era da Veruca, mas ela não gostou de nada da minha caixa. Aí não deu troca porque disse que ia ficar no prejuízo." Viu? Não é nada fácil. Você gosta de ficar no prejuízo? Sim? Não? Nem nós. Ninguém gosta, né? Imagina que durante mais de 1000 anos as pessoas trocaram mercadorias porque era a única forma de ter coisas das quais necessitavam. O nome deste negócio de troca-troca é escambo. Lana está comendo um bolo com um garfo. A boca está suja de cobertura. Num balão de fala, lê-se: "Há alguns dias, o vizinho bateu aqui em casa pedindo uma xícara de açúcar. Ele usou o açúcar para fazer bolo e trouxe um pedaço de bolo para nós. Estava uma delícia. Bom, nesse caso, o nome não é escambo. Eu chamo de gentileza." Os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, adoraram a árvore chamada pau-brasil e foram logo fazendo escambo com os indígenas. O motivo principal era a cor avermelhada da madeira que tingia as roupas dos reis e dos poderosos lá da Europa. Eles também gostaram muito das terras para plantar cana e dela extrair o valioso açúcar. As pedras preciosas e o ouro que eles encontraram aqui no Brasil foram e ainda são muito valorizados. Caravela se aproxima da praia. Na areia, indígenas observam a grande embarcação. Há pontos de interrogação sobre as cabeças deles. Mas o que será que os indígenas receberam em troca lá nos anos 1500? Ficamos curiosos. Vamos perguntar para o pessoal? Se você descobriu alguma pista, escreve aí. O troca-troca se complicou, pois as pessoas já não negociavam, só com quem conheciam, e era difícil confiar em desconhecidos. Além disso, a quantidade de mercadorias oferecidas aumentou muito. Então foi preciso inventar uma outra forma mais segura para negociar as mercadorias e os serviços. Você acredita que uma das soluções encontradas foi usar o sal como dinheiro? Léo põe sal de um saleiro num prato. Um soldado romano o observa boquiaberto. Num balão de fala, lê-se: "E saber que hoje encontramos sal em qualquer mercado. E no saleiro aqui de casa tem sal temperado, sal iodado, sal grosso, sal fino, bem que ainda podia valer para fazer trocas. Acabaria com esse tal chororô de não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo." Na antiguidade ele era muito valioso. Quanto mais sal tinham, mais poderosos e respeitados eram os governantes. Muitas guerras aconteceram por causa do sal. Por que será? Imagine um mundo sem geladeira, comida estragando. O sal era fundamental para conservar, principalmente carnes. Além disto, as pessoas que não tinham sal para colocar nos alimentos corriam o risco de paralisar os músculos, não conseguiriam se movimentar e até o coração pararia de funcionar. Agora imagine que quase ninguém sabia como conseguir sal. Por isto, o sal era tão valioso. 2 soldados romanos lutam com espadas. Outro grita, apontando para a direita. De túnica, Léo observa o soldado. Faz certinho e corre, carregando um saco. História com 4 quadrinhos e texto em cada um deles. Quadro 1. Os chineses descobriram que, fervendo a água do mar, conseguiam extrair cristais de sal. Abaixo, o desenho de um chinês soprando o fogo de uma fogueira sobre a qual há uma panela de pedra. Quadro 2.
Os romanos deixavam a água secar num pote de cerâmica e depois raspavam ou quebravam o pote para ter sal. Abaixo, o desenho de Léo, de túnica, deitado relaxadamente de costas ao lado de um pote. Quadro 3. O sal foi usado até para pagar os soldados do exército romano. O mais curioso é que vem daí a palavra salário. Abaixo, 3 soldados romanos feridos. Um deles recebe um saquinho de sal. Nem sempre dava certo receber ou pagar com sal. Por quê? Quadro 4. O soldado romano recebeu o seu salário a caminho de casa. Se deparou com uma chuvarada. Quando foi retirar o sal do bolso, nada encontrou. Imagina o prejuízo! Abaixo, o soldado está de joelho, sob a chuva, e chora com os braços abertos. Segura o saquinho de sal vazio. Outro problema era que nem todo mundo tinha o mar por perto. Então, como teriam sal? Você pode achar que estamos inventando. Mas o que descobrimos é que os animais também precisam de sal. Alguns até 10 vezes mais do que os humanos. Então, as pessoas observavam onde os animais iam se alimentar e ali cavocavam a terra para tentar encontrar o sal. Afinal, aonde a vaca vai? Pode completar com a sua ideia. Léo desce velozmente uma montanha numa prancha de snowboard. Uma vaca corre mais na frente. Do alto da montanha rolam bolas de neve de uma avalanche. Em um balão de fala, acima dele, lê-se: Nossa tia Marina mora num país que cai neve. Acredita que lá eles espalham sal nas ruas e nas estradas para derreter a neve? Imagina que fortuna custaria fazer isso antigamente. Além do sal, em alguns lugares do planeta, conchas raras, couro, tecidos, grãos e até pimenta foram usados como dinheiro. Jarro de cerâmica floral cheio de conchas. Há dezenas de conchas ao redor do jarro. Muitos séculos se passaram, até que, veja só, para ter mercadorias e para pagar por serviços, as pessoas começaram a usar metais como cobre, ouro e prata. Você desconfia por que os metais foram escolhidos para serem usados como dinheiro? Sim? Não? Ora, claro, porque os metais não apodrecem e nem se dissolvem com a chuva. Simples assim. Nossa mãe até canta uma música que fala no metal. Aposto que alguém da tua família conhece essa música. Homem de cabelos longos e ondulados, com um bigodão, canta bem alto. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude tá em casa, guardado por Deus, contando o vil metal. A gente perguntou para a mãe o que era o vil metal. E na lata ela disse que era o dinheiro, como, por exemplo, as moedas que são feitas de metal. Mas como foi que isso aconteceu? Será que alguém sonhou em fazer uma moeda e quando acordou foi lá e pá, fez a moeda? Óbvio que não. Até alguém ter a ideia de fazer moedas demorou muito. Cada povo foi inventando um jeito. Antes de virar dinheiro, os metais foram utilizados para fazer anéis, braceletes, coroas, colares e até facas. Na hora que precisavam de alguma mercadoria ou precisavam pagar por algum serviço, usavam esses adornos como pagamento. Será que a gente pode chamar isso de pré-moeda, que é o que veio antes da moeda? Léo, como camponês, está ao lado de uma vaca trêmula. Ele olha desconfiado para um avestruz de chapéu e jaqueta, que está segurando um colar bem grosso com um pingente em formato de cifrão. Hora de perguntarem para quem mora com vocês. Afinal, de onde vêm os metais? Nós vimos uma reportagem na TV que parecia um formigueiro de gente subindo uma encosta, carregando sacos cheios de rochas que eles garimpavam até achar ouro.
Por isso a gente sabe que os metais estão dentro de algumas rochas. Com um semblante triste, Lana observa uma fotografia em que centenas de pessoas sobem e descem uma encosta. Aí ficamos muito curiosos para saber como aquele metal que eles encontravam nas rochas virava anéis, colares, para depois ser negociado. E perguntando para um, perguntando para o outro, olha só o que descobrimos. História de 6 quadrinhos e texto em cada um deles. Quadro 1. Os metais são extraídos de rochas. Abaixo, Léo, camponês, observa uma picareta cravada numa rocha. Quadro 2. Depois são derretidos e despejados em formas. Abaixo, homem de saiote de pele derrama metal líquido de uma concha enorme num montinho de areia. Quadro 3. Ainda quente, o metal é martelado e cortado. Abaixo, sobre uma pedra, o homem de saiote de pele bate o metal incandescente com um martelo. Quadro 4. Ao esfriar, o metal se transforma num objeto. Abaixo, um anel, um broche, uma coroa e uma espada. Quadro 5. Este objeto era usado para trocar por mercadorias. Abaixo, mão segura um anel e aponta para um porquinho que está com Léo, camponês. Quadro 6. Ou para pagar por algum serviço. Abaixo, Léo, camponês, sorri para o anel que está no dedo. Mão aponta para a enxada que ele segura. Uma vez a gente tinha cofrinho para guardar moedas, mas aprendemos a abrir o cofrinho. Então nunca tinha moeda dentro. Aí já ouvimos. O pai de Léo e Lana está com o dedo indicador direito erguido. A mãe deles aponta para o cofrinho quebrado. Num balão de fala, lê-se: vocês precisam aprender a controlar as vontades e guardar o dinheiro para quando precisa. Então, por enquanto, não terão mais cofrinho. Léo está de cabeça baixa e Lana olha de canto de olho para os pais. Tá, mas antes de falar na moeda que conhecemos, tem mais umas coisas curiosas que descobrimos. Você acha que está tudo resolvido só por usar metal para os negócios? Nananina, não. Na sua opinião, quanto metal precisa para comprar uma casa? Pouco metal? Muito metal. Muito metal pesa. Poucos quilos? Muitos quilos? Você tem ideia de como eles carregariam muitos quilos de metal? Esse foi um dos problemas, pois os metais valiam por peso. Mas não foi o único problema. Aí, um dia, um garoto chamado Juvenal foi à feira levando 5 galinhas. Sua mãe disse que ele deveria trazer de volta para casa meia sacola de prata ou a metade disso de ouro. Até aí, tudo bem, dava para carregar. E o Juvenal fez a troca direitinho. Mas em outro dia, ele precisava trazer uma vaca para casa. Sabe quanto metal ele tinha que levar até a feira, onde negociavam as mercadorias? Um carrinho cheio. Coitado, não conseguiu andar nem 2 metros. Precisou da ajuda de um vizinho. Mas chegou lá na feira e o dono da vaca disse que faltava metal, porque a sua vaca estava bem gordinha e produzia muito leite, e aquele tanto de metal não era uma troca justa. Então ele teve que trocar por uma vaca magra. Num balão de fala, acima da cabeça do Léo, lê-se: pensa na mãe do Juvenal, quando viu ele voltando com aquela vaca bem magrinha. Foi lá na feira tirar satisfação com o dono das vacas. Foi o maior barraco. Abaixo do balão, o desenho da mãe de Juvenal. Ela corre, furiosa e segurando um porrete, atrás do dono das vacas. Problemas assim aconteciam toda hora. Ninguém mais aguentava essas discussões sobre o quanto valia cada mercadoria.
ou quanto valia o pozinho de ouro, a migalhinha de ouro, a pedrinha de ouro. Ninguém tinha mais paciência para voltar para casa se sentindo prejudicado por não ter sido um negócio justo. Além disso, quem tinha muito metal também precisava de um lugar para guardar e se preocupar em não ser assaltado. Adivinha que ideia tiveram? Um tio das antigas resolveu derreter o ouro e a prata e fazer barras, todas com o mesmo peso, e depois cortá-las em pedaços menores, que eram chamadas de lingotes, todos também com o mesmo peso. E a moda pegou. Tipo assim, 5 sacos de maçã igual a 2 lingotes de prata. 7 vacas magras igual 1 lingote de ouro. Daí para surgirem as primeiras moedas foi mais um tempão. Tem a história de um rei que transformava em ouro tudo o que tocava. Silhuetas de lã e léu lado a lado e balões de fala acima das cabeças deles. Lana. Era uma vez o rei Midas, que viveu num lugar onde hoje é a Turquia. Foi ali, por perto, que surgiram as primeiras moedas. Léo. Ei, você não pode afirmar isto. Lana. Por quê? Léo. Porque ainda tem muita gente estudando e pesquisando sobre isto. Talvez descubram algumas mais antigas ainda. Lana. Tá, mas me deixa continuar contando. História em 4 quadrinhos, com texto em cada um deles. Quadro 1. Diz a lenda que o rei Midas cuidou de um senhor bêbado que estava meio confuso e perdido. Abaixo, o rei alimenta um senhor careca. Quadro 2. Na verdade, este senhor se tratava do pai de um deus chamado Baco. Como ele cuidou bem de seu pai, o deus Baco concedeu-lhe a realização de um desejo. Abaixo, o deus Baco, um homem enorme, gordo, de peito desnudo e com folhas de videira nos cabelos. Segura na mãozona direita o rei, que fica pequeno em comparação ao tamanho da mão de Baco, e sopra em direção a ele. Quadro 3. O rei Midas desejou que tudo o que tocasse virasse ouro. Então, o deus atendeu o pedido. Midas ficou feliz até que não conseguia mais comer, nem beber, e quando foi abraçar sua filha, ela virou uma estátua de ouro. Abaixo, o rei de olhos arregalados segura um cacho de uvas brilhantes. Quadro 4. O rei Midas desesperou-se e foi pedir ao deus Baco que lhe livrasse da maldição. Aí, o rei foi aconselhado a se banhar nas águas do rio. Ao se banhar, a maldição saiu de seu corpo e passou para o rio. A partir daquele dia, as areias do leito do rio brilhavam como ouro, e foi com esta areia que fizeram as primeiras moedas. Abaixo, o rei corre pelado. Nas águas do rio há dezenas de moedas. Cá entre nós, que cara ambicioso este Midas, hein? Ninguém sabe se essa história é verdadeira ou se é inventada. Então chamam de lenda do rei Midas. Tá, mas vamos voltar para nossas descobertas. Olha só como eram as primeiras moedas. Fotografia dos dois lados de uma moeda de formato arredondado. De um lado, há a cabeça de perfil de um leão. Do outro, 2 cavidades quadradas. Depois que o pessoal aprendeu a fazer moeda, foi um festival de modelos, formas, tamanhos e valores. Bem diferente das que usamos hoje, né? Quando um rei vencia uma guerra, já mandavam fazer uma moeda em sua homenagem. De um lado, a cara da pessoa. Do outro lado, a coroa daquele reino. Você já jogou cara ou coroa? Sim? Não? Lana está sentada e recostada no braço direito. Com a mão esquerda, ela empilha moedas. Em um balão de fala, lê-se:
O vô Pedro tem uma coleção de moedas antigas. Eu já fui com ele na feira dos colecionadores. Eles se encontram para trocar as moedas repetidas. É tipo quando a gente troca figurinha de álbum, só que trocam moedas. Ele ainda não tem, mas disse que gostaria de ter algumas moedas antigas. Olha só que demais as moedas que ele quer e que são as mais famosas da Grécia Antiga, muito raras e muito caras. A da coruja, com a deusa da sabedoria, e a tartaruga. Fotografias das duas moedas vistas dos dois lados. Na da esquerda, de um lado, está a deusa de perfil direito e do outro, a coruja. Na moeda da direita, de um lado, há uma tartaruga em relevo e do outro, um quadrado com 3 símbolos gravados. Do Império Romano, que o vô Pedro também quer para sua coleção, são estas. Moeda da esquerda. De um lado, homem de perfil direito. Do outro, homem sentado num trono. Na moeda à direita, de um lado, o homem de perfil direito, com capacete de metal, do outro, 2 homens a cavalo. E estas da China. Moeda com furo quadrado no meio. De um lado da moeda, há ideogramas e do outro um dragão chinês. 7 moedas iguais em formato de espada estão lado a lado. Viu? Eu disse que ainda estão estudando e pesquisando. Olha esta foto aí. É a moeda mais antiga encontrada recentemente na China. Fotografia de uma moeda com um formato que lembra uma bandeirinha de São João, com as pontas quadradas. Um pontilhado indica onde estariam as pontas. Centralizado, na parte superior, há um pequeno retângulo de metal que remete a um cabo. Tá. Então é possível que encontrem moedas ainda mais antigas que aquelas encontradas lá onde morava o rei Midas? Pensa que os problemas estavam resolvidos com as moedas? Passa um ano, uma década, um século, vários séculos. O problema do peso dos metais continuava. Um belo dia, você já ouviu falar em ourives? Sim? Não? Nós nunca tínhamos ouvido falar. Então fomos perguntar para o professor de história. Pensa que ele respondeu? Pior que não. Ele pediu que levássemos moedas no dia seguinte. Viramos caçadores de moedas. Procuramos moedas perdidas nas gavetas, embaixo dos móveis, no bolso das calças que estavam no cesto de roupas sujas e até no bolso das nossas mochilas. Léo com a língua para fora e a mão enfiada no cesto de roupa suja. Conseguimos juntar 3 moedas de 10 centavos, uma moeda de 25 centavos, mais 3 moedas de 50 centavos e 2 moedas de R$1. Léo segura as moedas na mão. Com o braço sobre os ombros do irmão, Lana olha para as moedas. Você já caçou moedas aí onde você mora? Sim? Não? Se você respondeu não, recomendamos que comece a caçar, porque se tem coisa fácil de ficar pelos cantos, esta coisa é moeda. No dia seguinte fomos levar para ele. Fizemos a soma e o total dava R$4,05, que se pode escrever assim também. R maiúsculo, cifrão, 4,05. Então ele guardou numa gaveta, chaveou a gaveta e escreveu num papel que recebeu R$4,05 da gente. Ele ficou com as moedas e nós ficamos com o papel. E foi assim que ele nos explicou que eram chamados de ourives, os primeiros negociantes de ouro e de prata. Eles recebiam os objetos de metal, guardavam em suas caixas fortes, bem chaveadas, e em troca entregavam aos donos do metal um recibo. As pessoas saíam bem faceiras, que não precisavam carregar todo o peso dos metais, já que o papel era levinho e podiam comprar as mercadorias com aquele papel. Mas, esclarecimento a pedido do prof. Depois da explicação,
Ele nos devolveu as moedas e nós entregamos o recibo para ele. Mas voava e ainda voa, se a gente não cuidar. A China foi o primeiro lugar onde as pessoas usaram este dinheiro voador, que hoje nós conhecemos como cédulas. Uma lágrima escorre pelo rosto de Léo. Ele aponta o dedão da mão esquerda para baixo. Uma cédula com chapéu de bruxa voa para longe numa vassoura de palha. Estes dias nosso pai ficou irado porque não percebeu e recebeu uma nota falsa. Menos mal que era só R$5. Acontece que é crime. Sabendo que é falsa, pagar alguma mercadoria ou serviço com a tal da nota falsa. Resultado, ficamos R$5 mais pobres. Ele nos mostrou alguns sinais de segurança, para a gente sempre prestar atenção. Olha só, tem 8 sinais de segurança de um lado da cédula e mais 4 do outro lado. Sinais de autenticidade da nota de R$200. Frente e verso da nota de R$200 e as indicações de segurança. Alto relevo, quebra-cabeça, microtexto, elementos fluorescentes, marca d'água, número que muda de cor, número escondido e fio de segurança. Aqui no Brasil, o único lugar que pode fabricar dinheiro é chamado de Casa da Moeda. Lá fabricam as moedas e as cédulas também. E quem manda na Casa da Moeda é o Banco Central. O presidente do banco e seus ajudantes decidem quanto dinheiro deve ser fabricado. Então, se alguém te perguntar se você acha que dinheiro dá em árvore, já responde para o espertinho ou para a espertinha, que é na Casa da Moeda que o dinheiro é fabricado. Silhuetas de Lana e Léo, lado a lado, e balões de fala acima deles. Lana, kkkkkk. Léo, garota mais sem noção, tá rindo de quê? Lana, é que eu lembrei daquela vez que nós ganhamos um jogo de presente de aniversário. Léo, ah sim, aquele jogo que tem cédulas para comprar coisas do próprio jogo. Lana, isso mesmo, kkkk. Agora, Léo está bem grande, de braços cruzados e de costas para Lana. Léo, tá, e daí? Lana, daí que você levou uma cédula do jogo para comprar cachorro-quente na cantina da escola e voltou com bilhete na agenda, kkkk. Léo, jogo sujo, né, Lana? Não precisava contar isso aqui. Baita irmã você, hein? Lana, mas foi engraçado. Ah, isto foi. Se você também tem histórias engraçadas, conta para nós. Na sua opinião, depois que as moedas e as cédulas foram inventadas, ficou bem diferente a forma de fazer negócios e isto mudou o mundo? Sim? Não? Você considera que mudou para melhor ou para pior? Nós também descobrimos que existem outras formas de fazer negócio usando cheque como dinheiro. Ah, mas a mãe disse que nem se usa mais cheque. Ué, mas eu vi o vô Pedro pagar o pedreiro com um cheque e estava escrito bem assim: R$1.500. Não entendi por que a palavra tinha o H na frente. Desenho de uma folha de cheque do banco Rico Bank, preenchida com o valor de R$1.500 e assinada por Pedro Marítimo, vô do Léo e da Lana. Tem os cartões de crédito que o nosso pai diz que é dinheiro de plástico. Bom, pelo menos é mais difícil de voar, de molhar na máquina de lavar roupa, e tem o Pix, que nossa mãe faz quando vai pagar a gasolina no posto e diz que é dinheiro digital. Lana caminha assoviando. Num balão de fala, lê-se: Xi. Certo que essa história não termina por aqui. As pessoas não param de inventar e de mudar o mundo. Léo pedala ladeira abaixo, enquanto observa um trevo de 4 folhas que segura na mão esquerda. Num balão de fala, lê-se: Oh, fiquei curioso.
Quantos lingotes precisaria para comprar uma bici? Para escrever esta história, a autora pesquisou muito. Você também pode pesquisar e ler mais sobre isto em Daquino, Cássia, Coleção Educação Financeira, Ensino Fundamental, Minas Gerais. Editora Educacional 2015, volume 1 e volume 2. Escola, Equipe Brasil, História da Moeda. Disponível no site brasilescola.uol.com.br/história da Harari, Yuval Noah, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, 51ª edição. Porto Alegre, LIPM 2020. Nigro, Tiago Souza, Maurício D. Como Cuidar do Seu Dinheiro, Rio de Janeiro, HarperCollins Brasil, Maurício de Souza Editora 2020, coleção Harper Kids. Super interessante. Império do Sal, Editora Abril, disponível no site super.abril.com.br/ciência/Império do Sal. Fotos das páginas 32, 33 e 36 foram obtidas nos sites www.facebook.com/Banco Central do Brasil, pt.wikibooks.org, pt.wikipedia.org. Imagens das páginas 25 e 27 criadas com inteligência artificial. Informações nas orelhas do livro. Sobre a autora. Fotografia de Vivi Costa. Ela é uma mulher branca de cabelos castanhos lisos e longos. Usa blazer branco sobre blusa preta. Vivi Costa é a autora da série literária Primum, o primeiro livro do mundo, composta por 8 títulos e participante do projeto Livro que Te Quero ao Vivo. Também é autora do livro bilíngue Italiano-Português, A Fubica do Nono Felice. Ministra a oficina Projetos Literários e Mediação de Leitura e participa como autora presente em feiras do livro e atividades literárias em escolas. Fascinada por histórias de soluções criativas para problemas, através de um álbum de figurinhas, soube sobre o sal ter sido usado como moeda. Isto capturou a sua imaginação e provocou sua curiosidade. Na coleção Pé de Meia, a autora compartilha suas descobertas. www.vivicosta.com. Sobre os ilustradores. Fotografia de Gil de Doug. Ela é branca, de cabelos castanho avermelhados e olhos azuis. Ele é branco, tem cabelos e barba grisalhos e olhos azul esverdeados. Giovanna Mazzocchi e Douglas Trancoso são autores, ilustradores, contadores de histórias e artistas visuais, especializados em ecoescultura, pintura mural, fotografia, videoarte e design. Ministram também oficinas e cursos de arte e criatividade, promovendo a exploração criativa e a conexão com a natureza. São ilustradores de mais de 20 livros. Dentre eles, 3 foram escritos e ilustrados pela dupla. Da Pureza, Uma Viagem pelo Mundo Simples, Voos da Alma e Louva. www.gilidog.com.br. Informações da contracapa. Esta coleção é parte do projeto Pé de Meia, Economia que se aprende criando. Sinopse: histórias que mudam o mundo. Cansados de ouvir "pensa que dinheiro dá em árvore"? Ou "vocês só querem gastar e vão acabar enfiando os pés pelas mãos"? Os protagonistas usam divertidas estratégias para desvendar o caminho trilhado pela humanidade até chegarmos no uso do dinheiro como conhecemos atualmente. Desde o escambo, praticado pelos primeiros núcleos humanos, passando pelo uso de metais, a criação de moedas e cédulas, até o dinheiro eletrônico e, mais recentemente, o dinheiro digital. As personagens ficam intrigadas com alguns desafios futuros. Logotipo: Lei de Incentivo à Cultura.
Lei Rouanet, editora LFC Cultural, realização Ministério da Cultura, Governo do Brasil, União e Reconstrução, coleção Pé de Meia, volume 1. Escritora Vivi Costa, é quem estuda sobre o assunto e depois escreve a história. Ilustrações Gil e Doug, é quem desenha a história e faz poesia com as imagens. Ilustrações em desenho a lápis digital, produzidas durante o outono de 2024. Capa, projeto gráfico, editoração, Gil e Doug. É quem compõe o texto e as imagens para que o leitor se interesse pelo livro. Dados internacionais de catalogação na fonte. É um sistema numérico internacional de identificação de livros. A emissão de ISBN é realizada pela Agência Brasileira do ISBN. Primeira edição, 2024. Editora LFC Cultural. É quem cadastra na Biblioteca Nacional, publica, distribui e divulga o livro. Coordenação editorial. Luana Folchini da Costa é a responsável por produzir o projeto, contratar e organizar as pessoas, cuidar dos cronogramas, das notas e pagamentos. Audiodescrição, imaginativa acessibilidade e educação. É quem transforma as ilustrações em texto para que as pessoas com deficiência visual possam ver. Agradecimento aos patrocinadores: Perfil Comp, Tecnofrio, IVA do Brasil, Pisani, Espumatec, Aqueu.